Oi, amados, hoje vamos falar sobre a pressão em cima dos novos convertidos. É certo que quando a gente se converte, vem uma sobrecarga muito grande sobre a gente, né? A gente acabou de sair do mundo e é novo em Cristo, mas as pessoas, a sociedade, até as igrejas não tem, tipo, você não sente um conforto. Tipo, é uma transição dura às vezes, porque as pessoas julgam muito, as pessoas exigem que você mude do dia pra noite, e nós sabemos que não é assim. O ser humano não é assim, não é tão rápido. Esse processo não é tão rápido, é um pouco demorado. Quando a gente sai do mundo, pra gente entrar em Cristo, é um pouco demorado a transição de você deixar as coisas do mundo para trás. Mas de pouco a pouco a gente consegue isso. Mas como a sociedade é tão dura e até as religiões também exigem muito de nós, da sociedade, né, dos novos convertidos, algumas pessoas acabam se afastando por inúmeros requisitos que eles exigem da gente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa sobrecarga nos pesa muito e nos deixa aflito. A gente não sabe bem o que fazer, como agir, e com tantas ordens em cima da pessoa, a gente acaba sendo confundido, não sabe o que fazer. E tem pessoas que acabam até voltando pro mundo novamente por conta de tanta ordem, de tantos requisitos, né? E quando vocês se convertem, acabam dando ordens a você ou mandamentos onde não tem. Não quero adentrar nesse meio de igrejas, mas de fato algumas pessoas falam: ai, você não pode usar batom, ai, você não pode se maquiar, você não pode fazer as unhas, você não pode cortar o cabelo, não sei. Essas coisas acabam confundindo muito as pessoas e os afligindo, querendo ou não, né? Então devemos ficar atentos a isso e obedecer os mandamentos de Jesus conforme ele nos ensinou quando veio. Em Atos 15, versículo 1, a gente vai ver que alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não pode salvar-vos. Então aí algumas pessoas ficaram aflitas, mas Paulo e Barnabé não concordou com isso, né? Com isso que eles estavam falando, e teve uma grande discussão acima disso, porque Barnabé e Paulo não concordavam com isso que eles estavam ensinando, e acabou que teve ali uma grande discussão. No versículo 19, Tiago diz a sua opinião, né? Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus, porque tem pessoas que tentam ajudar, né? Mas acabam atrapalhando com tantas opiniões e coisas que não vêm diretamente de Deus. Então o que nós, a sociedade, devemos fazer é não atrapalhar esse processo, né, desse novo convertido, mas sim ajudar, apoiar, estar ali, falar de uma forma que não confunda, né? E ele continua dizendo, no versículo 20, penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos, que não praticam imoralidade sexual, que não comam carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e que não comam sangue. Então, essas são as coisas necessárias que os anciões e os apóstolos escreveram, né, na carta, para que os novos convertidos não façam, não pratiquem. É como se fosse
as coisas necessárias, as primeiras coisas a não se fazerem, né? Então, as coisas necessárias seriam não comer carne que foi oferecida em sacrifício aos ídolos, não praticar imoralidade sexual, tudo que não esteja dentro do mandamento do casamento, não comam carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, sem a circulação do sangue e sem a circulação da respiração, e que não comam sangue. Esses são as coisas necessárias para os novos convertidos não praticar inicialmente, é claro, porque é claro que depois de um certo tempo de convertido, essas pessoas vão lendo a Bíblia, vão conhecendo a verdade, e a verdade vai libertá-los de tudo que não é certo, de tudo que Jesus não ordenou. Continuando, irmãos, no versículo 28 do capítulo 15 de Atos, isso é escrito: porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas proibições que são de fato necessárias. Então, eles não querem pôr sobrecarga sobre os novos convertidos, sobre as pessoas que estão ingressando agora com Cristo, porque senão vai ser muito mais difícil. Eles escrevem somente essa carta das coisas necessárias que eles não devem fazer. Porque, de fato, para uma pessoa que saiu do mundo, tem igrejas e sociedades em geral que colocam uma sobrecarga muito grande. Não pode muita coisa. E tem coisas que são até inventadas, que não está nas escrituras, entende? Então, por isso, é muito difícil para algumas pessoas novas convertidas, né? Que acabam confiando muito e não leem a Bíblia, e isso acaba os distraindo e os fazendo abandonar Cristo por causa de tantas coisas que não são necessárias, né? Então devemos vigiar nisso, e quando vemos uma pessoa que acabou de converter, tentemos ajudar da melhor forma. Claro que progressivamente ela vai evoluindo, né? Mas as coisas não são de uma vez só. Quando uma criança entra na escola, vou dar um exemplo para vocês. Ela não vai direto pro ensino médio ou pro ensino fundamental. Primeiro ela vai Primeiro ela entende o pré, né? O pré é o início de ensino daquela pessoa, o início de caminhada de estudo daquela pessoa. Ela vai aprender o que são as consoantes, as vogais, o que é, como se escreve vaca, essas coisas. Então, na vida de uma pessoa nova convertida é assim também. Ela primeiro tem que começar pelo pré, depois pelo ensino fundamental, depois pro ensino médio, até ele evoluindo progressivamente, né? Não é assim tão rápido como as pessoas pensam. Então, o ensino de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham sido ajudados de alguma forma. Se eu ajudei vocês, se inscreva no meu canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Espero que Deus tenha falado com você hoje. Amém.